E aí, Vitor Sérgio, que visão você fica desse primeiro jogo, dessa estreia do Flamengo nesse Mundial de Clubes? Boa noite, Vess. Boa noite, Tainá. Boa noite, todo mundo ligado aqui no Prorrogação. Acho que fica uma visão de uma partida boa, de uma atuação bem coerente com o que é o Felipe Luiz. Fica também uma questão ali do Flamengo ter diminuído muito o ritmo, muito diminuído demais o ritmo. E ali acho que já começou a entrar ali numa espécie de uma desconcentração, e aí erros de passes bobos. Tanto é que quando o Rossi fez sua única defesa mais destacada no jogo, logo depois o Flamengo esticou um pouquinho a corda e fez 2-0, e aí sim deu uma descansada. Gostei da estreia do Flamengo, gostei das mudanças do Felipe Luiz e gostei da execução que o Flamengo teve, de novo, bem coerente com o que quer o seu treinador. Você, Jorge, acho que a gente teve a estreia do Palmeiras, a estreia do Botafogo e agora a estreia do Flamengo. De repente o Botafogo tenha sido o que mais sofreu, o Palmeiras que teve um nível de enfrentamento maior, e aqui o Flamengo que, como disse, em algum momento pode ser que a questão de concentração tenha abaixado um pouco, porque de repente o adversário não tenha oferecido tanto assim. Ainda assim, acho que o Flamengo fez o que precisava fazer, né? Boa noite. Boa noite. Importante vencer, importante chegar contra o Chelsea com esses 3 pontos conquistados para sonhar com alguma coisa, né? E essa alguma coisa é muita coisa. É ganhar do Chelsea, é tentar o primeiro lugar e fugir do Bayern. Tudo isso. É um combo aí para pensar em oitavas de final. Acho que é uma atuação que tem um pouco do DNA do Flamengo, quando a gente olha aquele começo de jogo, do time intenso, do time que pressiona, do time que quer ser protagonista, e que quando sai esse primeiro gol a coisa se tranquiliza. O que o Flamengo sofreu muitas vezes foi a imprecisão, apesar de um volume muito grande, muitas oportunidades, a bola não entrava e o que podia ser um jogo tranquilo virava ali um drama, um desespero, e às vezes a vitória nem vinha, né? Hoje saiu o gol com 17 minutos. Acho que o que frustrou um pouquinho foi que o Flamengo não conseguiu continuar, né, até o final do primeiro tempo, até porque humanamente é impossível mesmo. Mas com aquela produção o Flamengo poderia ter feito mais no primeiro tempo e o segundo tempo é um pouco mais desligado. Aí a gente não sabe, tanto hoje quanto o que aconteceu ontem com o Botafogo, se já é a preocupação com o europeu da segunda rodada, vamos diminuir, vamos dar uma segurada, e isso acabou fazendo os caras se animarem no segundo tempo, né? O Rossi teve que fazer defesa com o pé, eles foram começando a finalizar da entrada da área, até que o Jorginho acha um passe maravilhoso pro Luiz Araújo e fecha o jogo. Então os gols vieram em momentos certos, né? O gol do primeiro tempo evitou que o tempo passasse e fosse virando um drama o jogo, e o gol do segundo tempo quando os caras estavam se animando. O dever tá feito no primeiro jogo, mas óbvio que sexta-feira o nível vai ter que ser melhor, né? Até por esse começo hoje que o Jorge estava falando aqui do Flamengo no jogo, e não só o começo do Flamengo, mas o começo do Esperance também, que deu uma assustada assim, né? Tipo, a qualidade desses caras é isso aí mesmo. Depois eles até deram uma melhorada. Dava pra ser mais, era pra ser mais, o 2-0 tá bom, é uma estreia, tem que ir com calma, que avaliação você faz, Gi? Boa noite. Boa noite, acho que sem dúvidas dava pra ter sido melhor, acho que o Flamengo tentou controlar demais e tirou o pé muito cedo. Logo aos 30 minutos ali, você já via que o Flamengo estava com um ritmo muito menor do que a gente está acostumado a ver. É claro que o comportamento e a qualidade do adversário condicionaram isso. E aí eu volto a falar também sobre nível de enfrentamento, né? Porque eu acho que o Flamengo, pelo que a gente sabe que tem, poderia ter enfiado pelo menos um 4-0 no Esperance. E a gente sabe também que o saldo de gols pode ser importante no final das contas. E outra coisa que a gente tem que... Mas o Chelsea fez mais ou menos a mesma coisa. É exatamente esse ponto que eu ia falar. Outra coisa que a gente tem que analisar. O Chelsea hoje correu riscos também, assim como o Flamengo correu. Só que eu não acho que o Chelsea vai entrar com o mesmo comportamento diante do Flamengo que entrou contra o LA. E também não acho que o Flamengo vai ter o mesmo comportamento que teve contra o Chelsea. E o Chelsea deu uma poupada, tipo no Enzo, por exemplo. Ele entra no segundo tempo, inclusive faz o segundo gol. Enfim, acho que é que o Chelsea sofreu mais do que o Flamengo, né? Mas a qualidade do LA é bem superior à do Esperance.
Sem dúvida alguma. O que me eu fiquei com essa decepcionou, sensação também. o que me decepcionou um pouco, né? Que a gente ouviu tanta coisa, né? O Esperança, se bem que tinha técnico estreando hoje, né? Mais 11 jogos de invencibilidade, a segunda maior invencibilidade entre todos os times que chegaram pro Mundial. Eu esperava um O time que início fosse... deu uma assustada, vai. O início eu falei, caramba, não vai dar pro cheiro, né? E o Esperança só conseguiu fazer alguma coisa do jogo quando o Flamengo deu uma diminuída Exatamente. no ritmo, né? É, porque eu tava acompanhando alguns jogos do Esperance já no outro treinador, era um time que marcava alto, era um time que subia a marcação, e acho que hoje, entendendo, e devem ter feito, o treinador novo deve ter feito um rascunho do Felipe Luiz, deve ter entendido que se ele desse marcação alta, que ele ia sofrer mais, porque o Flamengo tem uma qualidade de saída muito boa, né? Com o Rossi, com os dois zagueiros e tudo. Hoje não teve o Alexandre, que também dá uma qualidade muito boa de saída, mas em compensação passou a ter o Jorginho. Isso. Então eu imagino que ele deva ter mudado um pouquinho a característica e aí o Esperança não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então o Esperança foi, sei lá, o Esperança foi ter a bola no campo de ataque do Flamengo depois que já tinha tomado 1-0 com 38, 36, sei lá. Então assim, foi de fato muito, muito baixo. O Chelsea sofreu bastante, né? O Chelsea sofreu muito até fazer. E foi muito parecido com... E teve chance, com o o Sanches LA teve fazendo chances mais claras. defesas. Teve Sim, chances mais Esperança claras. teve. Mas tem muito mais E foi qualidade. muito parecido, porque o Flamengo tomou a finalização lá, que o Rossi jogou para escanteio, na jogada seguinte fez o gol. O Chelsea teve um bate-rebate, 3 chances, que nem ia valer porque o cara estava impedido no nascedor, mas foi ali aí na jogada seguinte o Enzo fez, mataram o jogo 2-0, né? Então é o que a gente vai ter ali, o jogo sexta-feira é um jogo que a vitória praticamente define, considerando os outros dois do grupo, a vitória praticamente define o primeiro lugar do grupo, se alguém vencer, né?